Existe um corinho evangélico, muito antigo. Ele diz mais ou menos assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Acho que muitas pessoas lembram dele, né? O corinho cantou muito. Eu penso que todos que aqui estão, ou aqui vieram, pelo menos vieram ou deveriam vir, estar aqui no templo, exatamente com esse propósito, ter um encontro com Deus. Acredito que esse deveria ser até o objetivo central do culto. Como adorar a um Deus ausente, um Deus que não está. A gente quer se encontrar. Eu pergunto, será que Ele está ou não está aqui no templo? Ou Ele está e você que não está? Ou eu que não estou? O que o Senhor quer nos falar nessa noite? Aqueles que trouxeram Bíblia, abram no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler apenas 8 versículos. Isaías 6, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos lá? Senhor, que a tua santa palavra fale ao nosso coração. Nós queremos proclamar a liberdade plena, genuína do teu Santo Espírito entre nós. Inunda-nos com a tua graça, Pai, que de modo algum a gente saia desse templo do jeito que chegamos, mas saiamos daqui transformados, Senhor meu Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, e de modo especial, pela tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Estudando esse texto, percebemos que estamos diante de uma tremenda revelação, de um grande mistério. Um culto revelado no céu, refletindo a um chamado aqui na terra. Ora, o profeta Isaías, logo no verso 1, faz uma declaração. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu ao Senhor. Bem, essa afirmação não tem jeito. Essa afirmação nos traz uma inquietação, pois, convenhamos, se assim não fosse, a gente teria que desprezar Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5. Mas vamos lá, um primeiro momento para nos situar. Precisamos entender a biografia do rei Uzias. E para tanto basta olharmos o quanto está relatado no capítulo 26 do segundo livro de Crônicas, onde nós vemos lá que Uzias iniciou o seu reinado em Jerusalém quando ele tinha 16 anos de idade.
E logo após a morte do seu pai, o rei Amazias, ele reinou em Judá por 52 anos. E o reinado dele foi muito, muito próspero. Uzias, em hebraico, Uziá, significa Jeová é minha força. Se bem observarmos 2 Crônicas, capítulo 26, veremos que nos dias em que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar e o seu nome foi espalhado por toda a terra. Os feitos de Uzias foram muitos. Entre eles a gente podia destacar, ele edificou torres no deserto e cavou muitos poços. 2 Crônicas 26, do verso 9 ao 10, relata que Uzias possuía um enorme rebanho de gado, tantos nos vales como nas campinas. Tinha vinhadeiro nos montes, nos campos férteis, porque ele era um homem que investia na agricultura. Ele reformou a defesa de Jerusalém, ele também reorganizou e capacitou todo o exército, se revelou inclusive um mestre em engenharia. Tudo isso você pode ver depois na tua casa, procurando 2 Crônicas, capítulo 26, fala só do rei Uzias. Mas a palavra também nos revela que Uzias, a partir de um certo momento no seu reinado, ele exaltou o seu coração. Um dia ele entrou no templo oferecer incenso, coisa que ela não poderia, isso era exclusivo ao sacerdote. Naquele dia Deus fez ficar leproso até o dia da sua morte. Depois desse dia ele morava numa casinha longe do palácio, fora até o dia que morreu. O rei Uzias escolheu o pior lugar para se exaltar. Fora do templo, lá fora ele era o rei. Diante dos homens ele era o rei, ele era o tal. Mas na presença do Senhor, em especial dentro do templo, ele precisava entender que o rei era outro. Ele, quanto muito, não passava de um servo, só um servo. Aliás, a grande questão sempre foi essa. A grande questão foi sempre a gente saber quem somos e o nosso lugar diante de Deus. O rei Uzias, que começou tão bem, que de início se propôs a buscar a Deus em oração, em adoração, infelizmente terminou mal. Até parece que ele nem conhecia o Senhor. Ele misturou as coisas, meteu os pés pelas mãos e se perdeu. Simplesmente se perdeu. Sabe, amados, eu acredito que os verdadeiros adoradores são marcados por situações que não podemos esquecer. São verdadeiros marcos nas suas vidas, e Deus tem usado esses marcos, muitas vezes inclusive marcas, para que possamos perceber a glória e santidade do Senhor. Cada adorador é aquele que, de alguma maneira, foi marcado pela presença de Deus em sua vida. E acredite, não podemos ser adoradores se não passarmos pela sala do trono, se não olharmos o Senhor. Se a sua santidade, de alguma maneira, não nos for revelada, não ficar claro. Quando olhamos esse pequeno trecho de Isaías 6, somos impelidos por perguntas. Dentre elas, uma primeira pergunta: quais os passos que a palavra de Deus nos revela de como se tornar um verdadeiro adorador? Quais os passos? Eu acredito que um desses passos é saber que ninguém se torna um verdadeiro adorador sem perceber antes Deus na sua santidade. Entendam, queridos, Isaías, um profeta do Senhor, fazia parte da corte, da dinastia real. Ele tinha parentesco com um rei morto. Certo dia, diz o texto, ele entrou no templo, como aliás ele já havia feito com certeza outras tantas vezes, mas nesse dia algo
sobrenatural. Algo maravilhoso aconteceu, pois nesse dia ele teve uma visão e pôde contemplar a glória de Deus e a sua santidade. Nós poderíamos perguntar, mas por que somente nesse dia? Por que Isaías não teve tal percepção ou visão antes? Muitas respostas poderiam ser possíveis. Talvez até então Isaías estava assim acomodado, pois o reinado de rei Uzias tinha sido tranquilo até pouco tempo, e isso trouxe a ele um comodismo cego. Talvez fosse uma questão pura e simplesmente do tempo predeterminado por Deus, eu não sei. Muitas respostas caberiam, mas prefiro acreditar nessa noite, de modo especial, que isso talvez não tenha acontecido antes pelo mesmo motivo que ainda não aconteceu com muitos que estão aqui. Mesmo motivo. Quantas e quantas vezes nos vemos entrando no templo como que sonolentos, incapazes de perceber a presença do Senhor? O Salmo 11:4 diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou seja, Ele está me vendo, Ele está te vendo. Abacuque 2:20 diz que o Senhor está no seu santo templo, e Ele ainda alerta: cale-se diante dele toda a terra, como a dizer, quem é você? Ou seja, quem vocês pensam que são? Quantas e quantas vezes entramos no templo, pura e simplesmente porque estamos acostumados, todo domingo, acostumados, mas sem expectativa. E olha que eu não estou falando só de quem ainda não teve o encontro, este marco, esse encontro, mas de pessoas que até já tiveram, mas há tanto tempo que se conformam somente com a experiência que tiveram há 30 anos atrás, 20, 10 anos atrás talvez. Não possuem mais expectativas, não vêm ao culto com essa santa expectativa de encontrar com Deus. Não sei, faça essa pergunta para você e tente você mesmo achar a resposta. Você veio aqui esperando o quê? O que você veio buscar? Quem sabe hoje é o dia de acontecer com você o mesmo que aconteceu com Isaías. E até mesmo de você perceber e receber um renovo, uma visitação tão tremenda que você não conseguirá resistir, cairá de joelhos adorando esse Deus que, como nós cantamos, Ele é santo, santo, santo. Por isso, guarde uma primeira pergunta. Você veio para cá hoje com essa expectativa de encontrar o Senhor, de cair aos seus pés, de entoar esse santo, santo, santo? Mas vamos ver no texto, percebam, estamos diante de um marco na vida de Isaías. O profeta messiânico, aquele a quem foi confiado o anúncio da profecia de Cristo, que Cristo viria, e cada detalhe é muito importante nesse texto. Quando olhamos atentamente ao texto, observamos que Isaías, ele se impressiona com aquilo que ele viu. Isaías se impressiona com o trono de Deus. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E esse trono simboliza toda a autoridade do Senhor. Ou seja, Isaías viu que não havia, como esse Deus não está sobre o controle de todas as coisas. Queridos, presta atenção. Um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Não é uma coisa aqui ou uma coisa lá. Todas as coisas. Mas Isaías também se impressiona com o manto do Senhor. Vejam, Isaías percebe que o manto toma todo lugar. Se o templo lá do céu é como imagino,
grande, imenso, porque Deus é infinito. Você pode imaginar o significado dessa visão? São coisas espirituais. Não contemplamos com os nossos olhos, mas é através do poder do Espírito Santo. Eu pesquisei na internet e achei um templo, o templo de Iodo, a igreja do Evangelho Pleno de Iodo, localizado na ilha de Iodo, em Seul, na Coreia do Sul. Ele é o maior templo evangélico do mundo. Ele tem capacidade, pasmem, de 300 mil pessoas no seu auditório principal. População de 3 Assis, num auditório, sabe? Imagina agora a visão de um templo celestial. Você consegue ter ideia? Dá para imaginar? Você tem ideia do que foi a visão que Isaías teve? Agora, pensa no tamanho do manto aqui, que toma todos os assentos. Aqui, por exemplo, não existe lugar aqui que não esteja envolvido pelo manto da glória de Deus, porque Ele está aqui. Nós cantamos isso. Eu imagino que Isaías deve ter tremido, talvez caído de joelhos, pois não dá para resistir à presença maravilhosa desse Deus glorioso, majestoso. É isso que deve nos tocar, é isso que deve nos envolver. Vejam, Isaías ainda continua se impressionando, pois não só percebe a glória do Senhor, sua presença, sua majestade, mas ele começa a perceber e ver anjos que estão passeando em volta desse trono, envolvendo esse trono. E esses anjos estavam cantando, ou seja, havia um louvor lá no céu. O louvor era um louvor parecendo como se fosse uma fuga. Eu fico imaginando algo tremendo. Aqui tem profissionais de música, eu fico imaginando, sabe? Algo assim, parecendo uma fuga, onde um começa a cantar e dizia santo, o outro continua, santo, e outro repetia, santo, de modo que o louvor tomava conta de todo lugar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu fico imaginando esse coral, eu fico imaginando. Essa palavra Senhor dos exércitos fala de alguém que tem autoridade sobre todos os seres e hostes celestiais, todos. Ou seja, os exércitos do céu estão sob o controle desse Deus maravilhoso que está assentado nesse trono e que os anjos estão exaltando a grandiosidade dele. E não acabou, sabe? Isaías vai olhando ainda mais e ele vê não só esses serafins que vão cantando, mas lhe chama a atenção a atitude e reverência deles. Eu posso imaginar Isaías tremendo, quem sabe de joelhos. Ele percebe que os anjos também têm que se cobrir diante da presença de Deus. Nós lemos que tinham 6 asas, com 2 asas voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto diante da majestade desse Deus glorioso. Notem, essa visão, este lugar, é o mais reverente de todo o universo. Não é o mais reverente da terra, é o mais reverente de todo o universo, porque todos estão percebendo a glória e o Deus majestoso, poderoso que ali está. A visão continua. No meio daquele louvor, daquela adoração, coisas estão acontecendo. É interessante que as coisas sempre acontecem, inclusive, quando louvamos ao Senhor. Já vi pessoas sendo curadas com louvor. Já vi pessoas sendo transformadas com o louvor. O louvor é poderoso. No caso, a palavra nos afirma que quando os anjos adoravam, os alicerces do templo tremeram. As bases do lumiar moveram-se à voz do que clamava. É como se tudo aquilo que é inanimado
naquele momento dissesse: é verdade, o Senhor é santo, o Senhor é glorioso, o Senhor é majestoso, santo, santo é o Senhor. Não bastava as vozes, o templo estava tremendo a dizer: verdade, Ele é santo. De repente Isaías vê uma fumaça que enche todo o templo. Isso faz lembrar do tabernáculo, quando depois de construído, a Shekinah, a glória da presença de Deus, uma fumaça visível e densa tomou todo lugar. E os anjos vão nos dizendo que o Shekinah de Deus nos envolve. Não só o céu, mas toda a terra está cheia da sua glória. É isso que os anjos dizem. Assim eu posso ter uma conclusão. É a visão da glória de Deus que desperta o coração de Isaías. Isaías acordou, ele descobriu uma série de coisas simplesmente contemplando essa visão. Ou seja, é muito mais do que qualquer palavra de persuasão humana que lhe fosse ministrada, qualquer experiência humana normal. O que ele teve foi algo sobrenatural, espiritual, um encontro com Deus Todo-Poderoso. Ele viu o Senhor. É isso que ele fez. Sabe, às vezes eu percebo que nós, como Isaías, por vezes vamos ao templo, como fazemos agora, mas muitas vezes estamos dormindo. A gente tem certa religiosidade, a gente tem até certo cargo, assumimos compromissos, muitos inclusive são meros ativismo, mas a gente está dormindo. Muitas vezes a gente está aqui, mas os olhos estão pesados e de repente nós não vemos e nem percebemos o que está acontecendo no culto, e nem tão pouco a presença de Deus, sabe? O celular desvia atenção, o bebedouro desvia atenção, os movimentos desviam atenção, e a gente não percebe o Senhor no templo. Meus irmãos, entendam, quando estamos cultuando a Deus, não pode ser alguma coisa diferente do que isso que acabamos de falar, isso que acabamos de ver, que lemos nesse texto de Isaías. Pois quando cultuamos a Deus, temos que entrar em sintonia com o céu, e ainda que os nossos olhos não enxerguem, e não estejam vendo porque o Senhor não abriu, o Senhor Todo-Poderoso está nesse lugar. Do alto e sublime trono Ele olha para nós, o seu manto cobre nossas cabeças, e Ele se derrama sobre o seu povo. E esse Deus santo, adorado pelos anjos em coro infinito e interminável, percebe a nossa presença, começa a ouvir o meu canto, a minha oração, e Ele se agrada, mesmo que pareça fraquinho, desafinado, muitas vezes imperceptível. Ele escuta, aleluia, por isso, Ele escuta. Só que às vezes, entramos no templo e estamos dormindo, não nos apercebemos que Deus está aqui nessa hora, e que a glória dEle se manifesta em nosso coração de várias maneiras. Temos nossos olhos muitas vezes fechados, às vezes falamos dEle, oramos a Ele, e não enxergamos, não percebemos a sua presença, pois se víssemos, se percebêssemos, teríamos que cair de joelho e adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo. Querido, eu estou olhando para mim, e falando para mim como num espelho. Abra os olhos, Dionísio, e veja quem está aqui nessa noite. Abra os olhos e veja, meu irmão, minha irmã, quem está aqui nessa noite. Sabe, vemos por vezes pessoas que reconhecem Jesus como mestre, então procuram aprender com Ele. Outros reconhecem Jesus como líder, então o seguem, é líder.
Outros reconhecem simplesmente como um profeta. E como profeta lhe escutam. Outros lhe têm como Senhor e até lhe obedecem. Mas além de tudo isso, Ele é Deus. E Deus a gente adora. Deus quer fazer de mim e de você um adorador. Basta você sentir a presença dEle e que você se derrame diante desse altar. Nós cantamos aqui, mas não pode ser só dos lábios para fora. Tem que transformar o meu ser. Eu marquei um encontro com Deus e eu preciso ter esse Deus na minha vida. Sabe, eu bem sei que a roupa não faz o homem, mas eu percebo que com o passar do tempo, foi se perdendo um certo sentido até de reverência. Outro dia, na noite da bênção, eu estava falando, os mais velhos, os mais novos não sabem o que é isso, mas os mais velhos sabem. Quando eu era criança, rapazinho, molequinho, a gente tinha roupa de ir na missa. Você já ouviu falar nisso? Nem só não, sabe? Porque a gente reservava para o final de semana a melhor roupa para estar diante do Senhor, sabe? E o Senhor não está aqui em busca de desfile de moda. Mas eu garanto que você, quando vai visitar qualquer autoridade, ou conversar com qualquer pessoa, seja autoridade municipal, estadual ou federal, você procura ir do melhor jeito possível, sabe? Você procura entender, sabe, quem você está visitando. E aqui, hoje, está o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, sabe? Trump não é nada perto dele. Nenhuma autoridade terrestre é nada perto dele. Nada. Eu posso passar a vida inteira sem perceber e sem sentir essa presença do Deus da glória. Mas a palavra nos revela que um dia, até quem nunca percebeu ou sentiu essa presença, estará diante do trono do Senhor. E nesse dia, sua língua confessará e reconhecerá como o Senhor, e o seu joelho se dobrará diante dele. Mas para essa pessoa, esse dia não será mais um dia de visão e glória e oportunidade de mudança. Será só dia de juízo. Sabe? Nós cantamos uma canção aqui do Vai Valer a Pena. E o vai valer a pena tem que ser hoje. Sabe? Pensando no dia da glória. Mas hoje eu preciso encontrar com o Senhor. É hoje. Não é amanhã. Note que se seguirmos o texto, a partir do verso 9, Deus envia Isaías para um povo que vê e não enxerga. Ouve e não escuta. Hoje a minha oração é para que todos aqui percebam a glória, a santidade, poder e autoridade do Senhor. Isso para que nos tornemos verdadeiros adoradores. Sabe, que minhas palavras excedam os meios de comunicação, sendo simplesmente um canal para que todos sintam essa presença maravilhosa. Aquela presença que nos derruba. Eu lembro que uma vez eu estava falando com a mãe Chiquinha, e ela contando uma experiência de uma reunião de oração que ela estava indo no sítio, dentro de uma Kombi com algumas mulheres. Te contou isso, né, Ricardo? De repente parou num lugar, estrada de chão, porteira trancada, Kombi parada, dentro de uma Kombi. E aquelas mulheres dobraram o joelho dentro daquela Kombi. E o Senhor se manifestou tremendamente dentro de uma Kombi, numa estrada rural. E ela podia falar: eu vi o Senhor, Ele me tocou, Ele me tocou, eu vi a sua glória.
Mas temos aqui também uma segunda pergunta ao texto. O que acontece quando nos damos conta da glória, santidade e majestade de Deus? O que acontece? Queridos, percebam um texto que a visão de Isaías continua. Pois depois de que ele contempla toda a glória, majestade, poder, autoridade de Deus, ele percebe que ele está no lugar errado. No lugar errado. Como assim? Ou seja, Isaías começou a perceber que não tinha ele nada a ver com o céu. Ou seja, ele começou a olhar para os serafins, ardente como fogo. E imagine, eu fico imaginando que eram seres brilhantes, muito resplandecentes. Olhou para o trono de Deus e ficou impressionado, pois olhou para ele e percebeu que esses seres precisavam se cobrir diante da glória de Deus. Ele jamais poderia estar ali, pois ele pensou: se eu permanecer aqui, eu vou morrer, porque eu não sou santo, eu não sou puro, eu não sou restaurado, nem brilhante e glorioso como todos esses seres. Veja, isso é uma das coisas que acontece com aquele que é verdadeiro adorador. Pois quando a gente descobre a glória, a majestade, a santidade de Deus, a gente se dá conta de quão indignos nós somos, pecadores, vazios, vulneráveis, fracos, e daí bate dentro de nós aquele sentimento de impotência, seguido de arrependimento. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Pois se os serafins se cobriam diante do Senhor, pois a santidade dele é tão grande que nem os anjos de Deus se aprontam diante dessa santidade, tem que se cobrir, quanto mais eu que sou homem, quanto mais eu que sou de carne, quanto mais eu que sou pecador. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Se os lábios desse serafim estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, o que os meus lábios têm dito ao longo da minha vida? Esse foi o sentimento que bateu no coração de Isaías. E é interessante que a palavra do Senhor diz que de toda palavra frívola que sair dos nossos lábios, nós daremos conta um dia. Quando penso nisso, eu tremo. Eu tremo, Ricardo. Eu tremo. Interessante perceber como mudou a cabeça de Isaías. Pois se nós lemos os capítulos anteriores, de 1 a 5, veremos que Isaías talvez fosse a pessoa que se achava mais santa e mais íntegra da face da terra. Pois 10 vezes ele aponta a expressão como profeta do Senhor: ai de vós, ai de vocês. Mas naquela hora ele diz: ai de mim, porque ele pôde perceber quem ele era. Pecador. Só um pecador. Ele concluiu que estava perecendo diante de um Deus que é santo. Querido, se você entrou aqui nessa noite para ver o Senhor, e você não se sente um pecador, você não vai ver o Senhor. Se você acha que está plenamente pronto, você não vai ver. Você pode falar: mas pregador, ele era um profeta. Sim, mas era homem, limitado, falho, ele era pecador. Assim como qualquer pastor, assim como qualquer diácono, assim como qualquer ministro de louvor, assim como eu, assim como você, pecador. Interessante quando ele diz: sou um homem de lábios impuros, porque o que ele era? Profeta. O que o profeta usa como instrumento de trabalho? A boca, os lábios. Mas entenda, isso é o que sempre deve acontecer com aquele que é um verdadeiro adorador.
quando se apresenta diante de Deus, que é santo e glorioso, ele tem como uma primeira reação a de se sentir indigno e se prostrar e adorar. Mas imediatamente, como segunda reação, se conscientizar de sua condição de pecador diante de um Deus que é santo, santo, santo. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, a adoração começa quando você começa a perceber seus sentimentos, seus pecados, situações que não batem com a majestade e glória de Deus. A adoração começa a acontecer quando você constata a sua indignidade, ou seja, Deus começa a revelar nossos pecados e áreas que precisamos trabalhar em nossa vida. O processo de santificação da vida de um crente passa necessariamente pela adoração, pois quando eu me prostro diante de um Deus e reconheço sua majestade, o Deus começa a mostrar aquilo que precisa ser trabalhado na minha vida. Ele começa a mostrar. E Ele é quem mostra. Sabe por quê? Porque eu não consigo perceber sozinho. Sabe? E é nesse momento que bate arrependimento. Sozinho eu não consigo ver o que está de errado. Sozinho eu posso me achar. Sozinho eu me justifico. Sozinho eu olho a média. Sabe? Sozinho eu minto, mas todo minto mente. Sabe? Sozinho eu faço isso, mas todo mundo faz. Mas quando a gente olha o Senhor, sabe? Bate arrependimento. Tem misericórdia, Senhor, e foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Mas não para aí, pois temos aqui uma terceira pergunta. Será que esse Deus santo se importa conosco? E quando clamamos, será que Ele responde? Vejam, mesmo diante de todo aquele louvor maravilhoso de anjos, que até os alicerces dos céus balançavam, tremiam, é isso que diz o texto. Imagino que deve ser um grande terremoto. É essa a imagem que eu consigo imaginar, sabe? E eu fico imaginando esse louvor, essa adoração, esse tempo tremendo, chacoalhando. Mas mesmo assim o Senhor ouviu a voz de Isaías pedindo socorro. Isso me mostra de um pedido muitas vezes baixinho. Muitas vezes um murmurar, Deus ouve. Ou seja, mesmo diante de tudo isso, Deus ouve, a exemplo do que fez com Isaías, sua voz, por mais fraquinha que seja. Ai de mim, como a dizer, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de Dionísio. Note que, imediatamente, quando Isaías terminou de falar, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente já estava voando em sua direção um anjo, que trazia em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar na ponta de uma tenaz, e sem que Isaías falasse mais nada, a brasa tocou os seus lábios, e o anjo disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os seus pecados. Sabe, muitas vezes a gente não entende como é que Deus nos escuta, porque muitas vezes nem os lábios conseguem pronunciar o nosso sentimento. Quantas vezes a gente está tão angustiado que não sai voz, sabe, Gerson? Não sai. Muitas vezes você está no carro, se sentindo tão mal, indigno, pequeno, pecador. E naquele momento, mesmo que não saia voz nenhuma, você está pedindo perdão. Você está clamando, chorando. E daí o Senhor, sem que nós entendamos, usa uma canção no carro que fala com a gente de forma sobrenatural.
como dizer: eu estou aqui. Eu te ouvi, Ricardo. Eu te ouvi, Pedro. Eu estou aqui. Eu te ouvi. É impressionante o carinho do nosso Deus, que se importa com a gente, mesmo contemplando nossa miserabilidade, nossas fraquezas, nossas limitações, até nossa teimosia e nosso pecado. Ele vê o verdadeiro adorador, às vezes prostrado, caído, e antes que terminemos de dizer qualquer coisa, de orar, falar ou clamar, Ele movimenta o céu em nosso favor. É impressionante, pois é exatamente isso que está acontecendo aqui e agora. Você sabia? Que o Senhor está movendo o céu em teu favor. Em teu favor. Quando o adorador dobra o seu joelho e ora, o céu se movimenta e Deus começa a operar transformação, libertação, salvação. Eu não sei dizer como está a sua vida, mas se você se apresenta e reconhece de todo o coração e intensidade a glória do Senhor, a sua condição de pecador e que você precisa de ajuda, imediatamente o céu se move ao seu favor, imediatamente. Eu não sei como, mas o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é santo, glorioso, movimenta todo o céu para atender, muitas vezes um gemidozinho, sabe? Aquilo que muitas vezes não conseguimos falar, ou muitas vezes uma vozinha fraquinha, um resmunguinho. Eu fico imaginando um Deus, como quem é pai e mãe aqui, sabe do filho que entra aí dentro de casa, e você percebe, sem que ele diga nada. Você consegue imaginar se ele está sofrendo ou não está sofrendo, se ele está com problema ou não está com problema. Você consegue perceber porque ele é teu filho. Você, limitado. Você, pequeno, pecador. Imagina Deus. Imagina Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Isso me mostra que adorador é aquele que mesmo prostrado, não fica largado, pois entra em ação, pois ele se deixou ser tocado por esse Deus maravilhoso, se deixou ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Veja, meu irmão, Deus quer que nós sejamos santos e participemos de sua glória, por isso Ele quer tocar-nos nessa noite, sabe? Queridos, uma das marcas que mostra que o nosso culto foi recebido pelo Senhor, é quando opera em nós transformação. Depois, com o tempo, você dá uma olhadinha em Isaías 1, que fala a respeito do culto rejeitado. Se eu entro e saio do jeito que eu entrei, rapaz, tem algum problema errado com esse culto, com o jeito que eu estou adorando. Por quê? Essa visão de Isaías, isso que acontece de Isaías, é o que deveria acontecer em todo culto. Imediatamente, de forma sobrenatural, vem do trono de Deus cura, vem do trono de Deus conforto, vem do trono de Deus acalanto, vem do trono de Deus muitas vezes uma exortação, um puxão de orelha, vem do trono de Deus uma palavra de um pai que conhece você e se importa com você. Se você não sentiu isso, repense. Agora, surge uma quarta pergunta, não uma pergunta, mas na realidade uma constatação. Um verdadeiro adorador é aquele que ouve a voz de Deus. Vejam que Isaías, após contemplar toda a glória de Deus e sua grandiosidade, e perceber o seu pecado, e permitir ser tocado pelo Senhor, ouve a voz de Deus que fala ao coração dele. A voz foi essa. Depois disso, a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, um adorador é aquele que tem visão de Deus,
é aquele que se deixa ser transformado, mas principalmente é aquele que descobre que a vida não tem sentido se não for para ouvir e atender o chamado de Deus. Não tem sentido. Ou seja, nada tem sentido se eu não souber que Deus tem um projeto para a minha vida e que eu tenho que estar dentro desse projeto. Que Ele tem um chamado e eu tenho que estar dentro desse chamado. Que eu tenho que ouvir o Senhor e responder de forma clara. Deus vai sempre perguntar quem que eu posso enviar. Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. É como se ele falasse assim: pode tomar toda a minha vida, pode me usar como quiser, pois eu vi a sua glória e não vou conseguir mais viver sem ela. Não vou deixar de viver debaixo dessa glória. Eu pude perceber o seu amor e não vou conseguir mais viver sem esse amor. E olha que Deus mandou Isaías para um negócio difícil. Falar àqueles que têm ouvido, mas não ouvem. Que têm olhos, mas não veem. Que o coração está duro. Que o coração está duro. Eu vou concluir. Pode ser que você já tenha entrado aqui dezenas de vezes. Centenas de vezes. Deixa eu te perguntar. Você já viu o Senhor? Quer dizer que seu Deus quer se mostrar por inteiro para você nessa noite. Por inteiro. Por inteiro. Você já entrou na sala do trono? Eu quero dizer que a porta da sala do trono está aberta. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, já tomou o lugar que era nosso na cruz do Calvário, e Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe? Ele deixou essa porta aberta para mim. Você já sentiu o toque da graça de Deus que restaura, que lava e purifica? Eu quero dizer para você que hoje o anjo já não precisa trazer uma brasa viva, presa num matenaço. Porque a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque Jesus morreu na cruz, verteu seu sangue para lavar a minha vida por inteira. Para que eu pudesse ser digno do Senhor da glória. E a palavra nos afirma que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Você já ouviu a voz do Senhor que diz: quem vai em meu nome? Eu quero dizer que o Espírito de Deus foi derramado sobre os seus para que nós, inclusive, jamais tenhamos que ir sozinhos. Pois a promessa do Senhor é: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você tem ideia de quantas pessoas precisam ser alcançadas por esse Deus aqui em Assis?